Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do meio-dia batia com força no centro da cidade, fazendo as janelas dos arranha-céus brilharem e refletindo raios de luz no asfalto quente. As calçadas estavam lotadas, executivos apressados, turistas intrigados com a agitação urbana e vendedores ambulantes gritando por atenção. No entanto, em meio a toda essa agitação, uma figura se destacava com uma presença quase majestosa. O general Marcus Jefferson, de 42 anos, caminhava confiante em direção ao seu carro preto estacionado em frente ao prédio do governo. Seu uniforme impecavelmente passado, suas botas brilhantes e suas medalhas brilhando ao sol traíam sua posição e autoridade. Cada passo que dava parecia inspirar respeito não por intimidação, mas pela força silenciosa de sua confiança. Do outro lado da rua, Thomas Grayson, um impulsivo policial branco de 28 anos, observava a cena. Seu olhar, cheio de desprezo, seguiu Marcus. Ele estremeceu de raiva e inveja. Em sua mente estreita havia apenas uma verdade. Este negro ousa se achar superior. Teremos que lembrá-lo de seu lugar. Antes mesmo de Marcus atravessar a rua pela metade, Grayson saiu das sombras. Seu negro imundo, você não é um general, gritou, sua voz cortando o barulho da rua. Ele deu um passo à frente, punho erguido. Marcus parou por um instante, surpreso com a violência e arrogância do homem, mas não recuou. Respirou fundo, sentindo o calor do momento e a tensão que percorria a multidão ao redor. Então, brutalmente, Grayson deu um soco no rosto de Marcus. O golpe ecoou pela rua como o estrondo de um trovão. O general cambaleou ligeiramente, mas seus olhos, negros e penetrantes, fixaram-se no agressor com uma intensidade gélida. O silêncio os envolveu quase imediatamente. Os transeuntes chocados pararam, alguns com os celulares já em punho, outros boquiabertos diante da desumanidade da cena. Uma velha sussurrou para o marido, ele ousou bater num general? Mas quem é esse policial? Um jovem com a câmera na mão sussurrou, estou filmando isso, ninguém vai acreditar em uma coisa dessas. Grayson, confiante em seu poder, não percebeu o tremor em sua mão. Achava que estava no controle, mas não sabia que cada segundo que passava já selava sua derrota moral. Marcus limpou a marca do punho na bochecha, mantendo a calma. Sua voz, firme e grave, elevou-se então. Sou o general Marcus Jefferson. Você agrediu um oficial superior, em serviço ou não, e é responsável por suas ações. A multidão, agora em silêncio, sentiu o peso de suas palavras. Marcus não estava explosivamente furioso. Não, ele irradiava controle, dignidade e força. Cada palavra, cada gesto proclamava uma verdade. A verdadeira autoridade não se conquista pela violência, mas pelo respeito e autocontrole. Grayson recuou instintivamente com o rosto pálido. Ele queria intimidar, dominar, humilhar, mas acabará de abrir a porta para uma humilhação muito maior, pois Marcus Jefferson nunca esquece, e na calma de seu olhar, havia uma promessa silenciosa, aquela afronta não ficaria impune. E quando os transeuntes começaram a filmar, sussurrar e comentar, um pensamento cruzou a mente de Marcus. O que parece um ataque hoje pode se tornar uma lição amanhã. Para ele e para todos aqueles que acreditam que o ódio pode se opor à dignidade. A rua ainda fervilhava com a altercação. Os transeuntes recuaram um pouco, murmurando entre si, alguns incrédulos, outros indignados. As sirenes distantes da polícia de repente pareceram silenciosas demais, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Marcus Jefferson, com o rosto ligeiramente vermelho, respirou fundo. A dor do golpe estava lá, mas não era nada comparada à indignação da situação. Ele sabia que qualquer reação impulsiva poderia ser usada contra ele. Então optou por manter o controle, mesmo diante da brutalidade gratuita de Thomas Grayson. Grayson, por sua vez, demonstrou uma mistura de raiva e satisfação, convencido de que havia restaurado a ordem. Ele não viu os olhares de desaprovação que lhe foram dirigidos. Você viu isso? Sussurrou uma jovem, câmera na mão, enquanto filmava Marcus. Ele acabou de ser atingido e nem se mexe. Marcus se endireitou, seu olhar sombrio fixo em Grayson. Sua voz clara e autoritária quebrou o silêncio. Você acabou de atingir um general do exército. Sabe o que isso significa? Grayson bufou, tentando disfarçar a dúvida crescente. Eu aplico a lei. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Marcus, imperturbável, deu um passo à frente, impondo sua estatura e presença. A lei se aplica a todos. Você não pode intimidar alguém só porque você é policial e eu sou negro. Todo cidadão tem direitos. E você é responsável por suas ações.
Naquele momento, transeuntes se aproximaram. Um casal, Anna e James Collins, postou-se diante de Marcus, como se quisesse proteger a dignidade do general. Isso é inaceitável, exclamou James. Você não pode simplesmente bater em alguém sem motivo. Grayson, já tenso, sentiu o equilíbrio da situação mudar. A multidão começava a filmar, a falar, a denunciar. O poder que ele pensava ter estava se desintegrando. Marcus discretamente pegou o celular e começou a gravar a cena. Cada movimento e cada palavra de Grayson seriam documentados. Ele sabia que a verdade e a paciência seriam suas armas mais poderosas. A rua inteira pareceu prender a respiração. Os lojistas interromperam suas atividades para observar. As pessoas murmuravam palavras de incentivo. Ele está se mantendo calmo. Incrível. Grayson, cada vez mais nervoso, tentou levantar a voz. Estou fazendo o meu trabalho. Você não tem autoridade aqui. Marcus, num tom gélido mas calmo, respondeu. Minha autoridade excede a sua, mas não é isso que importa. O que importa é respeito, dignidade e verdade. E você acabou de trair tudo. Naquele exato momento, Marcus soube que um ponto de virada havia ocorrido. Não se tratava mais de uma mera afronta física. Era o início de uma lição pública que definiria a carreira de Grayson e demonstraria ao mundo que a verdadeira força reside no autocontrole, não na violência. A rua estava eletrificada. Os murmúrios dos transeuntes haviam se transformado em discussões animadas. Celulares em punho, câmeras apontadas para a cena, tudo parecia convergir para um único ponto. Marcus Jefferson, imóvel sob o sol escaldante. Grayson, com o rosto tenso, começava a sentir o peso da situação. Cada olhar que ele lançava era acusatório. Cada sussurro parecia denunciar sua arrogância e impulsividade. Ele tentou retomar o controle. Olha, eu só estou cumprindo a lei. Ele gaguejou suas palavras perdidas no burburinho da multidão. Marcus, calmo e comedido, não reagiu imediatamente. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia em gritar ou socar, mas em paciência e estratégia. Com um gesto discreto, pegou o celular e começou a gravar a cena, capturando cada palavra, cada movimento do policial racista. Um transeunte com uma câmera na mão aproximou-se de Marcus. Você quer que eu compartilhe isso ao vivo? Ele perguntou com a voz trêmula de excitação. Marcus assentiu levemente. Faça isso. A verdade precisa ser conhecida. A multidão ao redor começou a filmar e comentar em voz baixa. Palavras como inaceitável, racista e abuso de poder circularam rapidamente. Os lojistas atrás das vitrines colocaram a cabeça para fora, intrigados e chocados com o acontecimento. Grayson, sentindo que sua mão escorregava, tentou um gesto ameaçador, erguendo a mão como se quisesse intimidar Marcus pela segunda vez. Mas Marcus não se moveu. Seus olhos negros, profundos e penetrantes, fitavam o policial com uma intensidade gélida que paralisava qualquer arrogância. Você acha que o medo vai me fazer desistir? Disse Marcus com a voz baixa, mas ríspida. Você está enganado. Você não intimida experiência, disciplina ou dignidade. Você acabou de cometer um ato do qual se arrependerá profundamente. A multidão, agora totalmente absorta no confronto, murmurou em uníssono. Ele está calmo. Incrível. Algumas pessoas começaram a filmar ao vivo nas redes sociais. Logo, a hashtag Justiça para Marcus começou a aparecer, e o nome do general circulou instantaneamente nas timelines. As reações se multiplicaram. Indignação, apoio e condenação da violência gratuita. Grayson, observando a cena viral se desenrolar diante de seus olhos, sentiu o coração disparar. Ele queria exibir seu poder, mas agora se encontrava completamente exposto. Seu uniforme não era mais um símbolo de autoridade. Havia se tornado um símbolo de seu fracasso e arrogância. Marcus guardou o telefone ainda calmo e se dirigiu à multidão. Mantenha a calma e o respeito. Não quero que esta situação se agrave. A justiça não se alcança com a violência, mas com a verdade. Os transeuntes assentiram. A atmosfera estava mudando. O que começara como um ataque brutal estava se tornando uma lição pública de respeito, dignidade e coragem diante da injustiça. E no silêncio tenso que se seguiu, Marcus já sabia que esse vídeo deixaria uma impressão duradoura. Exporia o racismo de Grayson e transformaria o incidente em um ponto de virada para sua carreira e sua causa. A tensão na rua estava chegando ao auge. Marcus Jefferson permanecia imóvel, com a respiração calma e estável, enquanto a multidão ao redor se tornava cada vez mais densa. Os murmúrios haviam se transformado em gritos. Celulares continuavam a filmar cada movimento do policial racista e de Marcus, e a viralização da cena já começava a ser sentida.
Nesse momento, um casal, Anna e James Collins, entrou no corredor, determinados a defender o que era certo. Anna, com a mão no ombro de Marcus, falou com Grayson em voz clara e firme. Isso é inaceitável. Você não pode bater em alguém sem motivo. James, com o braço levantado, acrescentou. Olha só você. Você deveria proteger, não humilhar. Chega! Grayson, surpreso e perturbado com a intervenção, deu um passo para trás. Seu rosto empalideceu ligeiramente, mas seu orgulho o impeliu a responder. Estou aplicando a lei. Só estou fazendo o meu trabalho, gritou ele, tentando abafar o barulho da multidão. Marcus, ainda calmo, interveio por sua vez, sua voz ressoando com autoridade. Seu trabalho não é espancar um homem por causa da cor da pele ou da posição social. Você acaba de cometer um ato grave e irresponsável. Todo cidadão tem direitos, e agora você é responsável por suas ações. A multidão ao redor dele sussurrava palavras de apoio a Marcus. Alguns seguravam seus celulares como escudos, filmando cada palavra da conversa. Outros gritavam frases como racismo ou vergonha. Anna deu um passo à frente, seus olhos brilhando de determinação. Você acha que seu uniforme lhe dá o direito de bater em alguém sem consequências? Não é apenas ilegal, é imoral. Grayson, no limite de suas forças, tentou levantar a voz novamente, mas o peso da multidão, das câmeras e da dignidade de Marcus começavam a esmagá-lo. A cada segundo, seu gesto inicial parecia cada vez mais absurdo e vergonhoso. Marcus pegou o celular novamente, confirmando silenciosamente que estava gravando cada palavra, cada movimento, cada sinal de pânico de Grayson. Ele sabia que essa evidência seria crucial para mostrar a verdade ao mundo. Um murmúrio coletivo surgiu. Ele continua calmo, incrível. Ele poderia ser qualquer um, mas veja a maestria dele. E naquela rua agitada, Marcus Jefferson permaneceu a personificação do controle e da dignidade, enquanto Thomas Grayson, pela primeira vez, sentiu seu verdadeiro poder se esvaindo. A injustiça que ele acreditava ter imposto estava se voltando contra ele, e cada testemunha se tornou um agente silencioso da verdade e da justiça. Poucos minutos após o incidente, os primeiros vídeos já circulavam nas redes sociais. Os celulares dos espectadores registraram cada momento. O golpe violento, a calma imperturbável de Marcus Jefferson, a intervenção corajosa de Anna e James Collins, acima de tudo, o rosto atordoado de Thomas Grayson. Em poucas horas, o vídeo já havia sido compartilhado milhares de vezes. No Twitter, Instagram e TikTok, as hashtags #Justiça para Marcus e #Racismo Policial começaram a bombar. Comentários indignados surgiram. Como você pode bater em um general sem motivo? Que arrogância e racismo! Finalmente, alguém que mantém a calma diante do ódio. A mídia local, alertada por transmissões ao vivo e compartilhamentos virais, começou a cobrir a história. Emissoras de televisão enviaram repórteres ao local para coletar depoimentos. As mídias sociais e a mídia tradicional se retroalimentaram, criando um efeito bola de neve. Enquanto isso, Marcus Jefferson, ainda calmo, observava a rua. A multidão havia se dispersado um pouco, mas o murmúrio de indignação ainda era palpável. Ele sabia que a natureza viral do incidente amplificaria sua causa e exporia Grayson à opinião pública. Dirigiu-se a Anna e James Collins. Obrigado por se manifestarem. Cada pequena ajuda é bem-vinda, e hoje, a verdade está se espalhando mais rápido que o ódio. Anna sorriu levemente comovida. Você é incrível, e tão calmo, apesar de tudo o que aconteceu. James acrescentou. Vamos garantir que o mundo inteiro veja isso. Ele não vai conseguir escapar impune. Grayson, por outro lado, sentiu sua confiança derreter como neve ao sol. Ele queria humilhar Marcus, mas agora estava no centro de uma tempestade midiática que não havia previsto. Seu rosto, filmado em close, demonstrava todo o seu pânico, raiva e vergonha. Cada segundo gasto nesses vídeos reforçava a opinião pública contra ele. Marcus sabia que essa atenção massiva era uma arma. Ele não precisava gritar nem revidar. A verdade, calma e sólida, falava por si. A dignidade triunfou sobre a violência gratuita. Enquanto as notificações se acumulavam em seu telefone, Marcus murmurou para si mesmo. Isto é só o começo. A justiça não se faz nas sombras, mas sim à vista de todos. E à medida que o vídeo se espalhava, ficava claro para todos. O que havia começado como um ataque isolado se transformaria em uma lição pública. Uma prova de que o autocontrole e a dignidade poderiam superar a arrogância e o ódio. Na manhã seguinte, Thomas Grayson foi intimado à delegacia para responder por seu comportamento. Ele chegou tenso e nervoso, com o uniforme perfeitamente ajustado, mas sem conseguir disfarçar a preocupação em seus olhos.
Ele achou que conseguiria lidar com a situação, mas a viralização do vídeo e a pressão da opinião pública estavam começando a perturbá-lo. Marcus Jefferson entrou na delegacia, acompanhado de seu assistente militar, e seu passo confiante e comportamento imponente imediatamente capturaram a atenção de todos. Até mesmo os policiais presentes, acostumados a lidar com figuras de autoridade, instintivamente silenciaram. Grayson tentou parecer confiante. General Jefferson, eu pensei. Marcus o interrompeu com um gesto calmo, mas firme. Thomas Grayson, você não quis dizer nada. Agiu impulsivamente, cego pelos seus preconceitos. Agrediu um superior sem justificativa. O comandante da delegacia, informado pela mídia e já ciente da indignação pública, deu um passo à frente. Senhor Jefferson, pedimos desculpas pelo incidente. Esta ação não reflete nosso protocolo nem nossa ética. Grayson se contorceu, tentando inventar uma desculpa, mas Marcus continuou, implacável. Cada palavra, cada ação que você tomou está documentada. O vídeo é público. Sua carreira, sua reputação, tudo que você acha que controla está agora sob o escrutínio de todo o país. O policial racista sentiu sua arrogância se esvair. Ele quisera intimidar um general negro, mas agora se via diante da autoridade real e inquestionável de Marcus Jefferson. O peso de sua estupidez e ação impulsiva o atingiu em cheio. Marcus se aproximou lentamente, sua voz baixa, mas percussiva. Você pensou que bater em alguém lhe daria poder. Você acabou de mostrar sua fraqueza e incompetência. Entenda isto. A verdadeira autoridade não se conquista pela violência, mas pelo respeito e autocontrole. Grayson desviou o olhar, incapaz de encontrar o olhar frio e penetrante de Marcus. Cada segundo que passava naquele quarto o reduzia ainda mais, revelando a gravidade de suas ações. O comandante acrescentou: uma investigação completa será conduzida. Qualquer violação da disciplina e da ética policial será punida. Marcus assentiu calmamente e se virou para Grayson uma última vez. Pense bem no que você fez. Hoje você se sente humilhado, mas este é o primeiro passo para aprender o que nenhuma escola jamais lhe ensinará. O verdadeiro poder está na dignidade e no controle, não no ódio. Ao sair da delegacia, Marcus, com sua calma e compostura, deixou para trás uma atmosfera carregada de tensão e respeito. Grayson, porém, permaneceu imóvel, consumido pela vergonha, percebendo que sua ação impulsiva havia acabado de selar sua derrota moral e pública. Poucos dias depois, Thomas Grayson foi convocado novamente, desta vez para uma sala mais formal na delegacia. O vídeo de sua agressão a Marcus Jefferson ainda circulava nas redes sociais, e a pressão pública aumentava. Repórteres se aglomeravam do lado de fora, ansiosos para ver se o incidente se tornaria um escândalo. Marcus entrou, desta vez sem seu assistente, sozinho, mas imponente. Cada passo ecoava na sala, e o policial racista imediatamente sentiu a tensão. Ele foi confrontado por um homem cuja autoridade nada tinha a ver com seu uniforme. Marcus personificava respeito, disciplina e autocontrole. Marcus estava parado à sua frente, com os olhos fixos em Grayson como um juiz silencioso. Sua voz, firme e comedida, ecoava pela sala. Thomas Grayson, você me bateu sem motivo. Sabe o que isso significa para sua carreira e para a confiança do público na polícia? Grayson gaguejou, tentando encontrar uma justificativa. Eu pensei que era meu trabalho, Marcus interrompeu, seu olhar escuro perfurando toda arrogância. Você pensou que estava punindo alguém pela cor da pele e pela posição social, e chama isso de seu trabalho? Você acabou de violar a lei e a ética mais fundamental da sua profissão. Você é responsável não apenas perante a lei, mas também perante o público e a moralidade. Grayson, tremendo, começou a compreender a magnitude do seu erro. Cada palavra que Marcus dizia reforçava a humilhação pública que ele estava sofrendo. Marcus continuou lentamente, ponderando cada frase. Você acredita que seu uniforme lhe dá o poder de intimidar e humilhar, mas o verdadeiro poder não vem da violência. Vem do autocontrole, da dignidade e do respeito que inspiramos com nossas ações justas. Você acabou de mostrar sua fraqueza e fracasso. O silêncio na sala era quase palpável. Até mesmo os policiais presentes, testemunhas do confronto, não conseguiam desviar o olhar. A verdade de Marcus pesava como uma sentença sobre Grayson. Marcus deu um passo para trás e concluiu calmamente. Reflita cuidadosamente sobre o que você fez. Hoje, você se depara com sua própria arrogância. Amanhã, caberá a outros julgar sua integridade. Você tem a chance de se redimir, se puder. Mas saiba disso, a história se lembrará do seu feito, e ele não será esquecido. Grayson, incapaz de responder, sentiu o coração disparar.
Pela primeira vez percebeu que bullying e racismo não tinham lugar diante da justiça, da dignidade e do poder moral de um homem como Marcus Jefferson. Quando Marcus saiu da sala deixando para trás uma aura de calma absoluta e autoridade inquestionável, Grayson ficou paralisado, tomado pela vergonha e pelo peso das consequências iminentes. Horas após o confronto direto, Marcus Jefferson contatou seus superiores no Departamento de Defesa. Cada palavra dita ao telefone era precisa, calculada e carregava o peso de sua patente e reputação. Ele sabia que o caso não dizia respeito apenas a ele, expunha racismo e abuso de poder na polícia e precisava ser tratado com rigor. O general Jefferson sentou-se em seu escritório, com um rosto calmo, mas determinado. Ele redigiu uma declaração formal detalhando o ataque sofrido, mantendo uma neutralidade impecável e um rigor militar que não deixava margem para dúvidas. Pouco depois, uma reunião de emergência foi convocada com policiais locais e oficiais superiores. Marcus, uniformizado, entrou na sala, impondo respeito imediato. Os oficiais presentes sentiram o peso de sua presença. O general do exército, calmo, determinado e agora apoiado por todo o Ministério da Defesa. Senhores, começou Marcus com a voz carregada de autoridade, o que aconteceu ontem é inaceitável. Um policial agrediu um oficial militar de alta patente sem justificativa. Esta situação não é apenas uma afronta a mim, mas também à instituição militar e à confiança pública. O comandante da polícia, visivelmente envergonhado, assentiu. Levamos isso muito a sério, General Jefferson. Uma investigação completa será conduzida e medidas disciplinares serão tomadas. Marcus continuou impassível. Espero que a investigação seja transparente e rápida. Thomas Grayson não pode escapar das consequências de seus atos. Isso diz respeito tanto à integridade da sua instituição quanto à justiça pública. Nesse ponto, a natureza viral do incidente começou a ser sentida com ainda mais força. Veículos de comunicação nacionais e internacionais divulgaram o vídeo e a indignação pública cresceu. Ligações para a delegacia exigindo explicações se multiplicaram. Grayson, agora sob enorme pressão institucional e pública, percebeu que havia ultrapassado os limites. Seu ato impulsivo deixou de ser apenas um incidente isolado, tornou-se um símbolo de incompetência e racismo. Marcus, por sua vez, sabia que paciência e estratégia eram suas melhores armas. Ele não precisava de vingança. O apoio do exército e a transparência da investigação seriam suficientes para transformar essa humilhação em uma lição exemplar. Ao sair da sala, ele lançou um último olhar ao comandante. Faça o que é certo. A verdade tem um peso que ninguém pode ignorar. E nessa atmosfera tensa, mas justa, o peso do exército, da disciplina e da autoridade moral começou a cair sobre Thomas Grayson, anunciando que sua queda era agora inevitável. No dia seguinte, uma coletiva de imprensa foi realizada em um grande salão oficial. Repórteres com câmeras e microfones em punho aguardavam Marcus Jefferson, ansiosos para ouvir sua versão dos acontecimentos. As redes sociais estavam em polvorosa, e a história da agressão ao general pelo policial Thomas Grayson era notícia de primeira página. Marcus entrou na sala, impecável em seu uniforme, com um andar calmo e majestoso. Os flashes estalaram. Os murmúrios da multidão silenciaram imediatamente, capturando a aura de dignidade e controle que ele exalava. Ele deu um passo à frente até o pódio, respirou fundo e falou com uma voz clara, firme, mas comedida. Ontem fui vítima de um ato de violência injustificado por parte de um policial. Esse ato não foi direcionado apenas contra mim, mas contra a autoridade, a disciplina e o respeito que todo cidadão merece. Os repórteres tomaram notas, cativados por sua postura calma e pela precisão de suas palavras. Marcus continuou. A verdadeira autoridade não se mede pela força ou intimidação, mas pelo autocontrole, respeito ao próximo e justiça. Todos devemos ser responsabilizados por nossas ações. Nenhum preconceito, nenhum ódio pode justificar a violência. As câmeras se aproximaram de seu rosto, capturando cada emoção controlada, cada nuance de gravidade em seus olhos. Marcus sabia que aquele momento era crucial. Ele estava transformando sua própria aprovação em uma lição para o público, para as instituições e até mesmo para Thomas Grayson. Não preciso de vingança, acrescentou com a voz firme, mas repleta de serenidade. Justiça, verdade e transparência bastam. E confio nas instituições e no povo para fazer o que é certo. Aplausos irromperam espontaneamente na sala. Jornalistas se aglomeravam para fazer perguntas, mas Marcus sempre respondia com calma e clareza, reforçando sua imagem de general íntegro e ponderado. Cada resposta, cada gesto, demonstrava que a dignidade podia superar a agressão e o ódio.
Do lado de fora, o vídeo da conferência foi rapidamente compartilhado nas redes sociais. Comentários elogiaram sua coragem e compostura e denunciaram o comportamento de Grayson. Milhares de pessoas enviaram mensagens de apoio, criando um movimento que foi muito além do incidente inicial. Grayson, assistindo à transmissão de sua casa, sentiu vergonha e pânico crescendo dentro de si. O que ele considerava um ato trivial e impune estava se tornando um exemplo público de seu fracasso e arrogância. A lição era clara: bater em um homem por sua cor de pele ou posição social nunca leva à vitória. Marcus Jefferson, por outro lado, saiu da conferência de cabeça erguida. Ele havia transformado a violência sofrida em um símbolo de justiça, disciplina e dignidade. E mostrado a todos que o autocontrole e a coragem moral são mais poderosos do que qualquer força bruta. Poucos dias após a coletiva de imprensa, a decisão oficial foi tomada. Thomas Grayson foi suspenso de suas funções imediatamente, enquanto se aguarda uma investigação interna. A notícia foi publicada em todos os meios de comunicação locais e nacionais, e o vídeo do incidente continuou a circular, alimentando a indignação pública. Marcus Jefferson, embora calmo, acompanhou cada passo do processo. Sabia que a justiça às vezes demorava, mas confiava no rigor das instituições e no peso moral da verdade. Na delegacia, Grayson recebeu a notificação oficial. Seu rosto empalideceu. A suspensão significava não apenas a perda imediata de salário e autoridade, mas também o dano à sua reputação, já exposta diante de milhares de testemunhas e milhões de internautas. O comandante, com firmeza mas profissionalmente, disse-lhe: Thomas Grayson, seu comportamento é inaceitável. Violência, discriminação e abuso de poder não podem ser tolerados. Você está suspenso até segunda ordem. Uma investigação completa determinará novas medidas disciplinares. Grayson, incapaz de responder, sentiu-se tomado pela vergonha. Seus colegas o olhavam de forma diferente, alguns com pena, outros com desaprovação. O que ele considerará um ato trivial e impune o levará à maior humilhação de sua carreira. Enquanto isso, Marcus Jefferson continuou seu trabalho com calma e disciplina. Ele não comemorou a punição, pois para ele o importante não era a vingança pessoal, mas a justiça e a exemplaridade. No entanto, o resultado do processo enviou uma mensagem clara: racismo e violência gratuita não seriam tolerados. Do lado de fora, a multidão e os internautas continuaram compartilhando a história e comentando os acontecimentos. Mensagens de apoio a Marcus se multiplicaram. Finalmente justiça. Um verdadeiro líder diante da injustiça. Dignidade e autocontrole sempre triunfam. Grayson, sozinho em seu escritório agora vazio, refletiu sobre a magnitude de seu erro. Ele acreditava que poderia intimidar um general negro e impor sua autoridade pela violência. Agora percebia que a humilhação e a punição eram apenas o começo de uma lição que jamais esqueceria. Marcus, por sua vez, continuou a incorporar uma força silenciosa, mostrando que a verdadeira autoridade não é medida pela brutalidade, mas pela disciplina, respeito e justiça. Semanas depois, o caso Grayson continuou a gerar atenção nacional. A mídia, as redes sociais e o debate público enfatizaram a lição ensinada por Marcus Jefferson, que dignidade, respeito e autocontrole sempre superam o ódio e a violência. Em outra coletiva de imprensa, Marcus se dirigiu a uma plateia de jornalistas, policiais, civis e jovens militares. Ele observou a plateia, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada frase carregada de significado. O que vimos não foi apenas uma afronta pessoal. Foi um lembrete de que ódio e preconceito podem existir em qualquer lugar, mesmo onde se espera que protejamos e sirvamos. Mas a verdade, a justiça e a disciplina sempre triunfam. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Thomas Grayson foi punido e suas ações permanecerão um exemplo do que acontece quando a arrogância e o racismo se sobrepõem à ética e à responsabilidade. Mas esta história não é apenas sobre sua queda, é sobre o que todos nós escolhemos incorporar em nossas vidas cotidianas. A verdadeira força reside no respeito, na paciência e no autocontrole. Aplausos irromperam na sala. Jornalistas tomavam notas freneticamente, câmeras capturavam o momento, e a plateia parecia profundamente tocada pela gravidade e sabedoria das palavras de Marcus. Poucos dias depois começaram a chegar ao escritório de Marcus mensagens de cidadãos comuns, militares e até policiais. Todos elogiavam sua coragem e sua capacidade de transformar um ataque em uma lição moral e pública. Quanto a Thomas Grayson, a punição e a pressão da mídia provocaram uma introspecção forçada. Confrontado com sua própria arrogância e erros, ele iniciou um difícil processo de reflexão e redenção.
Embora seu caminho tenha sido longo e incerto, ele finalmente entendeu a lição. A autoridade nunca é conquistada pelo medo ou pela violência. Marcus Jefferson, por sua vez, retornou à rotina com serenidade, vestindo seu uniforme com a mesma dignidade do primeiro dia. Mas a experiência deixou uma mensagem indelével: não importa o ódio ou a injustiça que se sofra, autocontrole. Justiça e coragem moral são armas muito mais poderosas do que a força bruta. E assim, nesta cidade marcada por um incidente trágico mas esclarecedor, a figura do general Jefferson tornou-se um símbolo de dignidade, disciplina e vitória moral. Uma vitória que não residiu na humilhação dos outros, mas no poder silencioso da verdade e da justiça.